Ora, e para percebermos melhor o impacto destas imagens e de outras também na saúde mental dos ucranianos que chegam a Portugal, junta-se a nós nesta emissão de Breaking News Maria Gurjão Henriques, que é psicóloga e também especialista em questões sistémicas. Bom dia, obrigada por estar connosco. Falando aqui destas dificuldades que, de facto, todos os ucranianos e também os russos que vivem neste momento em Portugal, porque já se fala de russofobia, de muitas pessoas estarem a ser afastadas por aquilo que é decidido pelo governo russo. Que trabalho é que pode ser feito para evitar que haja este tipo de atitudes com a população russa que vive aqui no nosso país? Bom dia a todos. De facto, nós temos que perceber que esta guerra faz pouco sentido para todos nós e que para os russos também fará pouco sentido. Nós temos uma comunidade russa já muito grande, há décadas em Portugal. Essa comunidade, inclusivamente, já está enraizada, faz parte do tecido empresarial português, faz parte da diversidade cultural de Portugal e temos que acolhê-los com o coração. E, portanto, quando há uma reação aos russos, nós estamos, na verdade, a alimentar a guerra, porque os 144 milhões aproximadamente de russos que existem no mundo, ou na Rússia neste caso, com certeza não estão todos de acordo com a guerra e, portanto, nós temos que entender que o que acontece e o que está a acontecer é numa superfície, é num mundo de guerra, mas que o ser humano e que as mães e que os filhos e que os pais e que os netos e que o valor do amor existe independentemente da raça, independentemente das culturas. E é muito importante os portugueses e todas as pessoas que estão neste momento num momento de acolhimento não só dos refugiados, que eu prefiro dizer que são os convidados, a todas as pessoas que já vivem em Portugal há tanto tempo e que têm nacionalidade russa, nós temos que pacificar isso dentro de nós e olhar para essas pessoas, para a neutralidade e para a unidade, e não continuar a alimentar psicologicamente dentro de nós esta guerra, porque, no fundo, se nós estamos a excluir estas pessoas, nós estamos a alimentar a guerra também. Doutora Maria Gurjão, passa, por exemplo, a prioridade por filtrar também a informação, por evitar que a informação nos chegue de uma forma bastante abusiva, digamos assim? Sim, eu penso que aqui os órgãos de comunicação social têm um papel muito importante na humanização da forma como tudo é passado, porque no fundo o que é notícia são as situações dramáticas e poucas vezes são notícia as coisas boas, poucas vezes são notícias os momentos e aquilo que as pessoas investem e a forma como as pessoas se estão a desdobrar de uma forma absolutamente extraordinária, porque esta guerra também está a mostrar muita humanidade e essa humanidade precisa de ser realçada, precisa de ser ressaltada. O ser humano é dotado de consciência e é dotado de um desejo enorme de realização. E nós temos que perceber que a guerra é uma violência atroz para aquilo que é a consciência que nós temos hoje em dia em pleno século XXI. Faz sentido aqui aplicar-se, digamos assim, a psicologia da paz, a psicologia que estuda os processos mentais e também os comportamentos para prevenir precisamente esta violência direta e estrutural? Sim, absolutamente, porque nós temos dentro de nós uma memória de guerra, porque temos os nossos pais, os nossos avós, os nossos pais foram a ultramar, os nossos avós, alguns deles viveram a guerra e, portanto... Todos temos história. Exatamente, todos temos familiar. Uma história dentro de nós e uma memória num inconsciente que vai de um inconsciente pessoal para um inconsciente familiar, para um inconsciente social, para um inconsciente cada vez mais abrangente da humanidade e um inconsciente coletivo. E aquilo que nós vivemos acorda memórias absolutamente violentas dentro de nós. E nós temos que olhar para elas, abraçá-las e procurar integrar. Portanto, as pessoas russas precisam do nosso amor mais do que nunca. As pessoas russas que vivem em Portugal precisam da nossa atenção e do nosso acolhimento, porque elas já estão a sofrer o suficiente. Elas são filhas de um país que está em guerra, onde provavelmente sentem uma culpa interna por aquilo que estão a passar, só que a lealdade ao seu próprio país e a lealdade à sua origem acaba por, muitas vezes, tornar muito difícil o estar em Portugal e ser russo. Eles próprios já vivem dentro dessa tensão, porque, no fundo, sentem essa tensão interna entre aquilo que é o seu país de origem e o seu país de acolhimento. No caso de falarmos dos russos, que já vivem cá há algum tempo. E é muito importante entender isto, porque se disserem mal dos meus filhos, a primeira coisa que eu vou fazer é defendê-los, porque há uma lealdade, há um instinto de proteção.
embora elas possam fazer alguma coisa que eu não esteja de acordo. Então há este conflito interno na comunidade russa que é, por um lado, são russos e estão absolutamente ligados à sua identidade, à sua origem, à sua cultura e ao seu país e ao seu território, mas por outro já foram acolhidos e também já se sentem portugueses. Então, esse conflito, mais do que um conflito nosso, é um conflito dessas pessoas que precisa do nosso olhar compassivo para que elas também consigam passar melhor por esta situação. E na sua leitura acaba precisamente a sociedade ajudar a gerir esse conflito, digamos assim? Sim, sim, absolutamente. Para terminar, muito rapidamente, gostava de lhe perguntar se esta psicologia que falávamos há pouco, este apoio também, para além da sociedade e deste papel que destacava agora mesmo, também deve ser do próprio Estado português? Sim, eu penso que é do próprio Estado, no sentido que a Câmara de Cascais, por exemplo, faz uma coisa muito engraçada. Ela diz que os que estão disponíveis para receber os refugiados que não são refugiados são convidados. Isto dá uma outra dignidade a quem chega. E, portanto, a dignidade e o olhar do ponto de vista de educação, do ponto de vista das escolas, dos professores, de toda a sociedade civil. Não serem olhados de lado também, não é? Exatamente. Nós temos, todos nós, um contributo e um papel essencial na manutenção da paz psicológica e da paz interna de cada um de nós. E essa paz começa dentro de nós, começa nas nossas atitudes, porque as pessoas estão em casa e muitas vezes veem as notícias e são levadas por uma onda energética muito violenta e acabam por perder a sua própria isenção e a sua própria opinião e o seu próprio olhar mais amoroso sobre a situação. Porque, de facto, se eu for a um enterro acompanhar alguém e, de repente, alguém estiver a chorar, eu sinto uma onda de uma vontade de chorar, porque todo o movimento e toda a energia entra por mim adentro. E dentro de um estádio de futebol as pessoas gritam, e gritam quase por impacto sistémico. E, portanto, há aqui uma atitude e um lugar que todos nós somos chamados, desde os professores, às pessoas da saúde, aos educadores, aos pais, a todas as pessoas, a todas as profissões, refletirmos um bocadinho sobre a partir de que lugar é que eu estou a olhar para aqui e a partir de que lugar é que eu estou a integrar esta tensão. Será que eu estou a alimentar esta guerra também dentro de mim ou eu estou a conseguir pacificar e olhar para os russos, olhar para os ucranianos e acolhê-los? Este trabalho individual é extremamente importante numa altura destas. Individual e também da sociedade, como dizia a doutora Maria Gurjão Henriques. Muito obrigada por ter estado connosco nesta emissão de Breaking News.